Veja no ICL Notícias, segunda edição. Adeus a Papudinha. Moraes concede prisão domiciliar para Jair Bolsonaro por 90 dias. Escondam a solda. Preso em casa, Jair terá que voltar a usar tornozeleira eletrônica e terá visitas restritas. Cavou pênalti. Desculpa aqui que eu tô muito mal, desculpa não, tá? Em 56 dias, Bolsonaro recebeu quase 4 atendimentos médicos por dia. Mimi, me ajuda! A articulação de Michele livra Bolsonaro da cadeia, mas deixa aliados irritados. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, hoje é terça-feira, dia 24 de março de 2026. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao ICL Notícias, segunda edição. Muito boa tarde, Chico Sá, e como ouvimos na escalada, me salvou, né? Me salvou, cavou um pênalti. Esse é malandro velho, nascido no interior de São Paulo, criado no Rio de Janeiro, sabe o caminho e tal. De tanto ali chorar, cavou a domiciliar. Agora, Juliano, depois que a PGR já tinha sido favorável à prisão domiciliar, ficaria muito complicado para o ministro Alexandre de Moraes peitar essa história sozinho, né? Tava na cara que ia rolar depois da posição do Gonê. Boa noite, Robertinha. Boa noite, Chico. Boa noite a toda a nossa audiência. Agora, não diria que é um adeus à Papudinha, não. Acho que é um até logo, porque a capacidade que esse sujeito tem de violar as medidas cautelares, de afrontar o judiciário, de fazer besteira, de achar que está acima da lei, é infinita. E foi assim que ele foi parar na prisão preventiva no primeiro momento e depois com a condenação firme parou lá na Papudinha. Então, mesmo que se trate de uma prisão temporária de 90 dias, aparentemente com causas médicas, né, para que ele se recupere do processo de internação que ele teve recentemente na UTI em Brasília, ainda assim, Bolsonaro tem tudo para cometer uma besteira, mais um deslize, voltar para o jogo da política e voltar para a Papudinha. Então eu não diria que é um adeus, não. Eu diria que é um até logo. Até logo. Até daqui a pouco, mais ou menos. Até daqui a né? pouco. Vamos chamar a Heloísa Vilela, porque o ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou hoje que o ex-presidente Jair Bolsonaro volte a cumprir a pena, na verdade, em prisão domiciliar. Elô, boa tarde para você. Como é que caiu essa notícia aí em Brasília? Boa tarde, Roberto. Olha, como vocês disseram aí, não foi uma grande novidade, né? Estava todo mundo já esperando por isso, especialmente depois da decisão apresentada pelo Procurador-Geral da República, o Paulo Gonê. Então, não foi nenhuma comoção ou nenhuma surpresa. Agora, é preciso ficar de olho, porque o motivo central dessa ida para casa é a saúde. Ele vai para casa acabar de se recuperar, como disse o ministro Alexandre de Moraes na sua decisão, que tem 40 páginas, não é nada curta, é bastante longa. Ele diz que as pessoas idosas têm um prazo de 45 a 90 dias para se recuperar completamente de uma doença pulmonar como essa que ele adquiriu, pneumonia com broncoaspiração. Agora, é verdade também que ele já estava no caminho da recuperação, ele já deixou a UTI, já estava num quarto. Então, tem mais aí do que saúde, tem pressão política, tem o momento que o país está atravessando e tem, acima de tudo, me parece, um receio muito grande de muita gente de que Bolsonaro morra na cadeia, de que ele venha a óbito enquanto preso, o que daria para a extrema-direita, especialmente ao filho dele, muito material para a campanha política desse ano. Então, eu acho que o ponto essencial que está por trás dessa decisão é esse receio do que pode acontecer se ele, por acaso, entrar num caminho de piora e morrer na cadeia, que é o que me parece Alexandre de Moraes está tentando evitar por vários motivos. É isso. A gente tem um trecho aqui da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Bota na tela, por favor. Eu vou ler aqui.
Ó, diante do exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF, autorizo a prisão domiciliar humanitária temporária ao custodiado Jair Messias Bolsonaro pelo prazo inicial de 90 dias, a contar da data de sua alta médica para fins de integral recuperação da broncopneumonia. Após esse prazo, será reanalisada a presença dos requisitos necessários para a manutenção da prisão domiciliar humanitária, inclusive com perícia médica se houver necessidade. A prisão domiciliar humanitária temporária será cumprida integralmente no endereço residencial do custodiado com as seguintes condições e medidas cautelares. A gente tem aqui, ó, regras da prisão domiciliar. É a nossa próxima arte aqui, ó. Uso de tornozeleira, visitas dos filhos 2 vezes por semana, esposa, filha e enteada acesso livre, advogados visitas todos os dias com agendamento, médicos visitas liberadas sem aviso prévio, fisioterapia 3 vezes por semana à noite, internação urgente liberada, avisar em 24 horas, proibido celular ou comunicação externa, isso é muito importante. Proibidas também as redes sociais e também gravar vídeos ou áudios. Vamos lembrar então, né, que Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado e estava detido na Papudinha, em Brasília. Em 56 dias lá, Bolsonaro recebeu quase 4 atendimentos médicos por dia. Agora, falando um pouquinho... Entre verdadeiros e reais, né? Só Deus sabe, né? Porque ele está cavando isso desde que ele nasceu, né? Ele está cavando essa história. E conseguiu. Eu acho que tinha que ser mais rigoroso, mesmo com todo esse risco de acontecer alguma coisa e ter um prejuízo eleitoral. Eu creio que tinha que ter uma equipe médica independente, isso era a primeira coisa. Não dá para acreditar num médico que é primo do Caiado e o outro é quase do comitê eleitoral do PL. Não dá, teria que ter, porque o Xandão acho que sente-se um pouco desgastado pelo noticiário, do caso lá do escritório da sua mulher, e por conta disso foi ficando bonzinho. Mas, tecnicamente, isso... eu creio que teria que ter uma junta médica independente. Não pode ser médico do cara. Sabe, eu estou com um rolo na justiça. Chama o médico da minha família. Chama meu médico lá em casa e meu médico decide. Acho que não. Até por respeito à independência, teria que ser uma junta médica independente. O que você achou dessas regras, Ju? Não, o Chico primeiro está certo sobre esse tema do médico, porque eu imagino que o Alexandre de Moraes tenha ficado numa saia justa, Roberta, porque a outra opção que é essa que o Chico está mencionando, que é ter uma junta médica do Estado, porque a rigor a condição de saúde dos custodiados do Estado é do Estado, né? Mas de colocar uma equipe médica indicada pelo Alexandre de Moraes e vir aquele papo absolutamente justificável, que já veio aqui no próprio ICL, que é por que ele tem uma junta médica bancada, né, pelo Estado, enquanto outros não têm. Aí ia ter que explicar que ele é um ex-chefe de Estado, que tem uma condição de saúde frágil, que se morrer impacta no ambiente político e tudo mais. Para não ter que explicar isso, ele liberou o acompanhamento com os médicos indicados pelo Bolsonaro, e está acontecendo exatamente isso que o Chico mencionou aqui, que é um claro uso político da condição de saúde do Bolsonaro, que tem suas fragilidades, para gerar pressão sobre o Supremo Tribunal Federal. Das listas, das regras que foram listadas, eu acho que a mais difícil de cumprir, sem dúvida nenhuma, é a proibição de uso de celular, né? Porque, quer dizer, o Bolsonaro só vai voltar a usar rede social ou gravar mensagem e vídeo se quiser deliberadamente voltar para a Papudinha. E aparentemente ele não gostou muito dessa experiência. Então, se ele não quiser voltar para a Papudinha, ele vai cumprir essas regras. A regra que é difícil dele cumprir e que tem que ver como que o Alexandre de Moraes vai conseguir monitorar o cumprimento dessa regra é o uso de celular. Porque ele pode muito bem fazer chamadas, entrar na articulação política da campanha do Flávio. Pode ser um usuário passivo de rede social. Exatamente. Fica recebendo todas as informações, fica no jogo e é um agente político ativo durante a campanha eleitoral, que é o que ele vai ser. E nós estamos exatamente na pré-campanha, né? Isso acaba qualquer sentido de prisão, de pena. Exatamente. Acaba, foi pro buraco. Então acho que essa vai ser a regra mais difícil de ser cumprida, porque é difícil de ser controlada, né, Lu?
Exatamente. O que o Alexandre de Moraes disse, o ministro, foi que haverá agentes da Polícia Militar na porta da casa do Moraes, revistando malas de carros que chegarem, e as pessoas que chegarem terão que deixar o celular do lado de fora. Agora, isso não impede Bolsonaro de ter acesso à internet, ele vai estar dentro de casa, não impede a mulher dele de comprar um celular pré-pago e entregar na mão dele, não impede a própria Michelle de deixar o telefone dela com ele. Ou seja, o que essa medida faz é abrir a porta para o Bolsonaro ativamente trabalhar na articulação política, coisa que ele já vem fazendo da cadeia. Ele, na cadeia, já determinou, por exemplo, que a chapa de Minas Gerais será definida pelo Nicolas Ferreira. Eu ouvi isso essa semana de um representante do PL. Ele já falou, é o Nicolas que define a chapa, a palavra final é dele. Aí, da mesma maneira, ele definiu a chapa de Santa Catarina e assim por diante. Então, ele mesmo da cadeia tem essa influência, tem esse poder de voz dentro do partido e agora, podendo falar com todo mundo o tempo todo, porque ninguém vai conseguir impedir isso, a não ser que os interlocutores tenham medo da justiça, que me parece que nesse momento não terão, porque, como disse o Juliano, parece que a justiça está enfraquecida, está cambaleante, está com medo, porque houve muita denúncia nos últimos dias que envolve ministros do Supremo. E até agora os casos não foram esclarecidos. Então é jogo político misturado com justiça. Agora, eu gostaria de destacar que eu achei muito curiosa a decisão do Moraes tão longa de 40 páginas, porque se vocês forem ver, são várias páginas dedicadas a enumerar uma por uma as visitas médicas que ele teve, que dia, que horário, quem foi, e ele tem também a reprodução dos laudos médicos escritos à mão, tudo dentro do processo, da decisão dele, mostrando claramente que Bolsonaro estava muito bem atendido. Ele começa a decisão dele falando que a cela do presidente tem 56 metros quadrados, gente. É maior do que muito apartamento de muita gente nesse país. Não é um cubículo, longe disso. E ele destaca, tem uma área do lado de fora. Ele enumera quantas vezes ele recebeu visita para fazer exercícios físicos, né? E por aí vai. Quantas vezes o advogado teve lá? O advogado vai continuar podendo ver o Bolsonaro todo dia por 30 minutos, é verdade, não mais do que isso. E os filhos vão poder continuar visitando ele quartas e sábados nos mesmos horários pré-determinados. Mas a facilidade que ele vai ter de se comunicar, gente, agora, quem vai segurar? Acho impossível, a não ser que cortem a internet da casa dele, porque senão não vai dar. É verdade. Eu vou puxar a linha do tempo aqui para a gente entender um pouco mais sobre essas idas e vindas de Bolsonaro, né, para o hospital. Ele passou mal no dia 13 de março e foi internado na unidade de terapia intensiva do hospital DF Star para tratar de uma pneumonia decorrente de uma broncoaspiração. Ele apresentou melhora, né, clínica, saiu da UTI, mas segue sem previsão de alta. E quando sair, já sabemos que vai para casa. Essa também não é a primeira vez que Bolsonaro passa mal desde que foi preso. Em setembro do ano passado, por exemplo, quando ainda estava em prisão domiciliar, ele precisou de atendimento médico e, na época, ele apresentou quadros de vômito, tontura e também queda de pressão arterial. Já em janeiro deste ano, quando estava detido na Superintendência da Polícia Federal, o ex-presidente precisou ser internado depois de passar mal e bater a cabeça em um móvel da cela. A gente lembra bem disso, né? Ficamos aqui tentando entender de que maneira que ele conseguiu bater a cabeça naquele móvel, enfim, naquela cela super confortável. Tava doidão. Em que ele estava. Agora, vamos lembrar também que ele não gosta muito de tornozeleira eletrônica, não, né? Eu estou preocupada com as redes sociais, mas tornozeleira também não é o forte. Bastou, ele ficou meia hora sozinho lá, Michele saiu, todo mundo saiu, ele fez aquela lambança lá de meter a solda na tornozeleira. Não sei qual era o motivo, mas parece que tinha risco de fuga naquele momento. Agora, sabe uma coisa curiosa que eu vi na decisão do Moraes hoje? Ele diz
com todas as letras. O Jair Bolsonaro não deve comer bolachas ou alimentos esfarelentos e deve comer sempre num ângulo de 90 graus, ou seja, sentado, corretamente sentado, para não broncoaspirar outra vez nenhum tipo de partícula, né? Então, para vocês verem o grau de detalhamento da decisão. Aí eu acho que aí já entra no terreno da sacanagem do Alexandre de Moraes. Chico, ele fez questão de chamar o Bolsonaro de idoso. Você acha que o Bolsonaro gostou? Lembrou da cena lá dele comendo frango para dizer que era do povo. Lembrou de outras cenas que ele armava lá com o marketing do Carluxo, que era aquelas cenas com leite moça, com pão ali, armado numa mesinha meio improvisado na garagem. Aquelas cenas para passar a imagem, não é, de um senhor popular, senhor do povão, quando a gente sabia os inúmeros malotes de dinheiro que esse senhor recebia, que o levou, inclusive, à compra de 51 imóveis, juntando ali a família toda. É verdade. Então, ele sempre quis passar essa forma de simplão, e eu acho que aí o Xandão sacaneou. Olha, aquelas imagens deploráveis eu não quero ver mais. É verdade. Agora, só tem um detalhe, né, Juliano? Não é bolacha, é biscoito. No caso do Bolsonaro, é biscoito. Rio é biscoito. Mas ele é do interior de São Paulo, então ele come dos dois. Só faltou recomendar que o Bolsonaro, ou determinar que o Bolsonaro usasse um babador, né? Porque realmente é uma peça quase que de humor as decisões do Alexandre de Moraes quando se trata da saúde do Bolsonaro. Agora tem um tema, claro, a gente vai ver a repercussão, o bolsonarismo está comemorando, né? Isso não importa muito, porque em termos da disputa que está em curso no país, né? O que cada bolsonarista escreve ou deixa de escrever no X ou no o céu é o limite, Threads não faz diferença nenhuma nesse momento, porque o mais importante é deixar o Bolsonaro fora, né, da disputa da agenda política do país e para isso a prisão dele é fundamental, seja em regime domiciliar, seja em regime fechado. Mas eu queria saber, Luci, em Brasília, né, hoje é uma terça-feira, dia de sessão aí na Câmara, né, se em Brasília teve algum impacto no clima, no ambiente ou mais um daqueles casos que chama atenção e que gera o devido e justificado interesse jornalístico, mas que não muda nada no fluir das águas aí de Brasília. Olha, Juliano, o que acontece aqui em Brasília é que está tudo muito parado, o Congresso está totalmente vazio, sessões marcadas, tudo remoto essa semana, então não tem movimentação. Tem ali o pessoal da CPMI e do INSS que está brigando pela extensão da CPMI, esses deram entrevista, apareceram lá hoje, estão felizes com a decisão do Mendonça que mandou estender, mas fora isso não tem muita movimentação, então não tem muito, não posso te dizer assim de uma reação. A gente viu a reação deles na internet, essas sim a gente tem. Agora, o Bolsonaro, ele está muito ativo na formação das chapas estaduais e é isso que a gente precisa prestar atenção. Por exemplo, ele já mandou aquele fiel escudeiro dele, o Hélio Negão, que é assim que ele se apresenta, tá? Não sou eu que chamo ele assim, não. Para ser candidato ao Senado por Roraima. Então, o Hélio já mudou o domicílio eleitoral dele para concorrer ao Senado por lá. Eles estão espalhando essas candidaturas aparentemente alucinadas na tentativa de realmente dominar o Senado a partir do ano que vem. Isso é perigosíssimo e está em ação e é a grande preocupação do Bolsonaro, da família Bolsonaro. Ele está fazendo isso estado por estado. Então, o governo Lula e a sua base eleitoral e a sua base aliada que prestem muita atenção a cada um desses estados. Muito bom. É um movimento que começa com o próprio filho, se deslocando do Rio de Janeiro, onde foi vereador por séculos, não deixou nenhuma obra que alguém possa dizer que é dele, que teve projeto dele no Rio de Janeiro, se desloca para Santa Catarina, que é um reduto muito bolsonarista, e é o primeiro nome dessa articulação nacional para deslocar o que for possível das estrelas, né, dos nomes mais célebres ali do bolsonarismo, para tentar
superlotar o Senado com essa gente e aí caçar ministro, e aí perseguir, e aí tentar, não demover, acabar com a democracia à maneira deles, que é o que eles não gostam desse jogo democrático. Eles participam da eleição, mas já pensando como é que a gente vai estragar esse negócio. Isso foi a vida inteira e segue sendo. É isso. Elô, não sei se você quer finalizar antes da gente se despedir de você, querida. Não, é isso mesmo, ele tem toda a razão. Eles tentam se eleger para destruir a democracia por dentro, a começar com o Supremo Tribunal Federal, que é a receita de bolo da extrema-direita internacional. É isso, infelizmente é isso. Isso aí, Elô. Ocupar as cadeiras para ditar as regras, né? Ou viver na ausência de regras, talvez. Mudar a natureza do regime político para poder mudar o próprio sentido da democracia, né? Passa a boiada. Heloísa Vilela, querida, obrigada e um beijo para você. Até mais. Até amanhã, pessoal. Até. Boa noite, olha, já está rolando uma enquete aqui no nosso chat e a pergunta é a seguinte, hein? Após 90 dias, você acredita que Bolsonaro volta para Papudinha? Vota lá, sim, não, só se ele soldar a tornozeleira. Temos 3 opções para você participar conosco aqui. Meter solda, como ele disse no depoimento. Então, Meter solda. Tem que Agora, ter solda. tem um lado bom que me faz votar na enquete por não, que é essa chantagem permanente do Flávio Bolsonaro, que é o candidato da família, de ficar o tempo inteiro chantageando o país, ele vai morrer, ele não sei o quê, e tentando atrair voto com a doença do pai. Pelo menos a gente vai se livrar um pouco disso, né? Ele não vai poder ficar todo dia, ou então a própria Michele Bolsonaro, com essa onda, tirando essa onda da cara do povo brasileiro, de que Bolsonaro é o Marte, Bolsonaro é o Cristo, sabe? Então, digamos que tem essa parte boa nessa história. Não vão ficar com essa ladainha o tempo inteiro durante a campanha eleitoral. O que vocês pediram foi atendido, né? Na medida do possível, né? Então, na enquete, você votaria de que é provável, você considera que seja mais provável que ele não volte para Papudinha? Porque eu acho que ele vai, inclusive, encenar mais idas ao hospital. Quando tiver vencendo esse prazo, teremos mais teatro no hospital. Isso vai significar que tem que ficar em casa mesmo. Esse plano deles dá muito certo. Deu certo no marketing eleitoral das campanhas deles todos e vai dar certo também agora, de manter longe. O cara não vai cumprir. Aquela nossa ilusão de que finalmente alguém ia cumprir uma pena por golpe de Estado no Brasil, no caso de Bolsonaro, não. Os colegas dele, os militares, até que estão cumprindo, cada um na sua célula especial, mas estão cumprindo. O Bolsonaro não vai cumprir isso. Ele não nasceu para cumprir pena. Ele é inimputável. Ele nunca cumpriu. Ele está fazendo essa patifaria com a lei desde que se elegeu vereador no Rio de Janeiro há 40 anos atrás. Passou 200 anos na Câmara, nunca foi punido. Tentou fazer um ato terrorista com o sistema de abastecimento d'água do Rio de Janeiro em 87, como militar, ali numa campanha para melhores salários dos militares, também não foi condenado. Na vez que ele foi condenado, que é agora, não vai cumprir. Não nasceu, não vai pular fora. Já pulou. É verdade. Eu vou votar, na enquete eu vou votar no sim, porque eu acho que ele vai fazer alguma besteira. Eu também vou votar no sim. É um bom voto, é um bom voto. Ele não vai aguentar. Ele vai fazer alguma besteira e vai voltar, e é muito bom que durante o processo eleitoral Bolsonaro esteja lá na Papudinha. Eu acho que o Alexandre de Moraes está fazendo essa conta, mas vamos ver. Aproveite, vote na nossa enquete, a gente quer saber a sua opinião, e aproveita e dá aquele like no ICL Notícias segunda edição, porque você sabe que ele merece, né? O ICL Notícias segunda edição, obviamente que eu tô falando. Vamos chamar a Juliana Dalpiva para conversar com a gente agora. Oi, Ju. Boa tarde para você, seja bem-vinda. Bom dia, queridos. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Bom dia. Gente, eu tô tão... Olha só, eu tô lendo tanta notícia hoje que eu tô no bom dia ainda, tá? Boa, porque o meu Ju. dia hoje começou às 5h30 da manhã. Então, Imagina. Vamos lá. Quase boa noite já, né? O meu dia já teve 50 horas hoje. Meu Deus. E acabou de vir aqui
Mensagem a primeira pessoa que eu tô vendo da família Bolsonaro comentar a decisão do ministro Alexandre de Moraes é a Michele. Acabou de sair uma postagem dela, enquanto eu estava me preparando para entrar com vocês aqui, vi que o Flávio não tinha feito, não sei se o Carlos fez, mas ela postou. A gente fotos, tem do Carlos aqui também. Do Bolsonaro. Ah, o Carlos já fez também. Então, a gente tem do Carlos. Ela tá tentando se cacifar com essa situação, né? Ela foi ontem ao ministro Alexandre de Moraes para reforçar o pedido para domiciliar. Há um mês atrás, ela também foi até o ministro fazendo esse mesmo pedido, mas não conseguiu atender, né, a domiciliar um mês atrás, mas conseguiu a transferência da Polícia Federal para Papudinha, numa cela que era maior e que era avaliada com mais conforto do que a que ele tinha na Polícia Federal, que já não era pequena. Mas ela foi ontem ao ministro e parte do que eu ouvi ao longo do fim do dia de ontem, hoje de manhã, era que é para garantir ali o crédito, né? Ou seja, a taça, né? Quem de fato conseguiu que o ministro Alexandre de Moraes aceitasse conceder a decisão foi a Michele. É isso que ela está trabalhando nesses últimos dias. E foi até o que me desconcentrou aqui na entrada, quando eu fui cumprimentar vocês. Ela postou uma foto da internação do ano passado, de alguma cirurgia que o Bolsonaro fez em abril do ano passado, e aí ela escreveu aqui, enfim, um trecho bíblico, dizendo, primeiro falou que vai seguir cuidando do marido, como sempre fez, com amor, resiliência, dedicação, fé, que celebra as pequenas vitórias. E aí citou um trecho bíblico, Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado e há o tempo para todo propósito debaixo do céu. Essa é a mensagem da Michele Bolsonaro agora, ela postou há 6 minutos. Essa decisão, nesse momento, falamos um pouquinho mais cedo quando demos a notícia, eu e a Laura Couto, ela é uma decisão que nesse momento é a decisão segura e adequada para a situação de saúde do Bolsonaro, para o Supremo Tribunal Federal e para evitar uma piora no quadro de saúde dele, visando também esse quadro político. Não tem como separar, embora do ponto de vista da lei, dê para discutir, acho que vários outros presos nessa mesma situação do Bolsonaro não receberiam esse privilégio. De condenados a 27 anos, depois de pouco mais de 4 meses de regime fechado, depois de descumprir medidas cautelares 2 vezes, né? Não é nem uma vez só. O Bolsonaro foi colocado em tornozeleira eletrônica em julho do ano passado, e já com aviso para que não usasse redes sociais e tudo mais. O que ele fez? Foi lá e participou de uma live com o Flávio em plena manifestação. E aí foi colocado em prisão domiciliar. Aí ele fica em prisão domiciliar de agosto até 21 para 22 de novembro, quando ele resolve, né, numa brilhante ideia, numa madrugada, botar fogo na tornozeleira eletrônica dele por meio de uma solda. Isso dispara o alarme. Isso foi dias antes de dar o trânsito em julgado da condenação por tentativa de golpe, que já estava precipitando essa decisão, né? Naquele momento tinha uma pressão já sobre o ministro Alexandre para que ele decidisse por colocar o Bolsonaro em prisão domiciliar. A defesa já vinha botando lá uma porção de laudos e tudo mais. E aí, quando ele bota fogo na tornozeleira, né, gente, esse momento épico nacional, ele acabou com todas as chances de ter o benefício da prisão domiciliar em novembro. Só que a situação de saúde dele hoje realmente é uma situação de fragilidade. Ele está com pneumonia em tratamento desde o dia 13, já são quase 15 dias de tratamento na UTI. Ele saiu da UTI ontem, ainda vai ficar alguns dias internado. Há uma perspectiva
de que, avaliando o quadro aí, sexta ou sábado, seja o momento da alta para casa, né? Por enquanto ele está no quarto. Vamos ver se ele não vai melhorar mais rapidinho, né? Agora que ele sabe que ele vai para casa, sempre acontece essas melhoras, assim, né, Chico? Ah, sim. Já fica assim mais animado, né? Já não vai para Papudinha, já fica mais animado, a saúde já melhora. Assim. Amanhã vai ter alta, inclusive, né? Assim, é uma doença grave. É uma doença grave, não dá para negar, assim, sabe? A situação de saúde dele é uma situação de fragilidade e qualquer piora nesse quadro iria realmente pesar para o Supremo Tribunal Federal. Eu só quero lembrar, porque eu acho que esse é um momento para a gente fazer algumas lembranças também de como se dá tudo isso. Um ano atrás, Chico, a gente estava aqui, Chico, Robs, Juliano, a gente estava aqui preparando a cobertura do momento em que o Supremo ia avaliar a denúncia para abrir o processo para começar o julgamento. O primeiro passo, né? O Supremo receber a denúncia e abrir o processo, tornar o Bolsonaro réu. O Bolsonaro foi tornado réu dia 26 de março do ano passado, justamente completa-se um ano. Quando teve a condenação em setembro, uma das primeiras coisas que eu falei, logo depois que acabou o julgamento, que era uma sensação que eu tinha muito concreta daqueles dias de julgamento em setembro, de que se encerrava um ciclo naquele momento, com a condenação e o julgamento do Bolsonaro. Mas outro se abria, que era saber se essa condenação e esse processo vai realmente significar uma mudança para a democracia brasileira no sentido de não permitir mais outros golpistas, punir golpistas, porque o crime de atentar contra a democracia, contra o Estado democrático de direito, é um crime grave e não ficará impune. Eu não acho que o fato dele ir para domiciliar a partir dessa semana, né, quando isso se der, depois da alta do hospital, seja um indicativo de que acabou, de que esse processo não valeu e não teve essa importância. Eu acho que ele continua nesse momento ainda, assim, se assentando. Isso vai se consolidar com o resultado eleitoral. O resultado eleitoral é o que vai dizer se isso vai continuar ou não, num primeiro momento, né? Porque o Brasil é dado a acordos. Então, eu também me preocupo que, mesmo que o grupo do Bolsonaro não ganhe, que algum acordo brilhante, pelas cabeças pensantes aqui de Brasília, ou mesmo até umas lá de São Paulo, da Faria Lima, seja costurado ao longo dos próximos meses para que, mesmo que eles derrotados na presidência da República, mas eles têm grandes planos para o Senado Federal, eles não costurem um acordo ao longo dos próximos meses que faça com que o Bolsonaro se livre realmente, não só ele como os demais. Essa é uma coisa para a gente ter em mente. Sim. Eu acho que esse momento, eu concordo com algumas coisas que vocês estavam falando antes, o Chico acho que trouxe isso, eu acho que enfraquece o discurso de um juiz autoritário, da ditadura da toga. Eu acho que é uma decisão que me parece nesse momento sensata em função da situação de saúde do Bolsonaro. Se ele insistisse em mantê-lo na papudinha, nessas condições que estão dadas hoje, ele reforçaria a imagem de uma ditadura da toga, de um juiz autoritário, inclusive internacionalmente, não é nem só no Brasil. Então a mensagem externa também, ela é importante. Não tem como olhar, não é um processo trivial. É um ex-presidente da República condenado por tentativa de golpe de Estado, o primeiro e o único da história do Brasil. Então não tem como não olhar para tudo isso ao longo né, dessa conjuntura. Então acho que ele fez a decisão sensata nesse momento. Muito bem, Ju. Só gostaria que olhassem os outros presos também, né, que têm idade avançada, que precisam de cuidados também, mas que estão detidos, né, nas penitenciárias. O Cacai sempre defendeu aqui, o advogado que era colaborador aqui do nosso programa, que nesses momentos houvesse um mutirão, que o correto seria, tudo bem, o Alexandre de Moraes agiu corretamente,
dado as condições de saúde do ex-presidente Bolsonaro. Porém, vamos fazer um mutirão no sistema carcerário do Brasil para saber dos senhores e das senhoras de idade que estão nas mesmas condições e dar para essa gente o mesmo tratamento. Uma prisão domiciliar. Seria interessante. Cairia bem, inclusive. Juliana Dalpiva, obrigada. Fazer justiça, né? Sim. Exatamente, justiça, né? Mesmo peso e a mesma medida para todo mundo. Um beijo para você, obrigada e tenta descansar um pouquinho. Até mais. Valeu, querida. Obrigada e boa noite. Agora eu acertei. Obrigado, querida. Boa noite. Sabe que tem uma coisa, Robertinha, que a Ju mencionou que eu acho que é bem importante para a gente refletir também e que aí tem a ver também com a nossa enquete. O que vai acontecer depois dos 90 dias? É meio desmoralizante que o julgamento demore mais do que o cumprimento da pena. 6 meses de julgamento para o sujeito ficar 3 meses, 4 meses na prisão. Por isso que eu acho que também, não só porque ele vai cometer alguma besteira, mas também porque é uma desmoralização. Nós vamos ver outros números aqui ao longo do programa de hoje que mostram que esses dias que ele passou na prisão não são nada comparado ao tamanho da pena que ele recebeu. Então, se não dá para o Congresso, para o Supremo, sacar uma pena de 27 anos e o sujeito passar 100 dias preso. É muito desmoralizante para o sistema de justiça. Isso também eu acho que pesa, principalmente a partir desse dado que a Juliana trouxe. 6 meses de julgamento para 3 meses de pena não faz o menor sentido. Eu fico sempre pensando naquele capítulo da tentativa de golpe chamado Punhal Verde e Amarelo. Aquele que previa o assassinato, fosse como fosse, do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o vice Geraldo Alckmin e o próprio Alexandre de Moraes. Isso estava nos diálogos, estava no papel, estava no todo o planejamento, tinha croquis, tinha desenho, tinha carro que ia ser alugado para cumprir esse plano. Então, é essa gente que tentou matar autoridades da República que está sendo beneficiado agora. Não é gente boazinha. Foi muito grave, Chico. Não é gente inocente. Né? Pegue o capítulo Punhal Verde e Amarelo, aliás, muito bem, resultado de uma cobertura aqui espetacular da Elô, da própria Juliana, de toda a equipe de Brasília. Pegue esse capítulo, releia o capítulo Punhal Verde e Amarelo para diminuir a sua piedade em relação a este senhor. Sobre isso. Para ser bem econômico, né? A lista é longa, né? Eu vou ficar só no Punhal Verde e Amarelo. Exatamente. Temos aí muitas questões a resolver. Eu não fui. Vê que eu não fui nem no genocídio da Covid. Sim. Ou nas joias roubadas. Tudo impune. Aproveita e vote na nossa enquete. A pergunta é a seguinte: em 90 dias, você acredita que Bolsonaro volta para Papudinha? Você tem 3 opções. Sim, não, só se ele soldar a tornozeleira. Eu adorei essa terceira opção. Olha, tem um recado, gente. Vamos falar um pouquinho de Banco Master, porque já é o maior escândalo financeiro da história do Brasil. Um golpe que ultrapassou todos os poderes. O maior esquema financeiro da história do Brasil. E esse esquema está em curso. E a maioria das pessoas ainda não percebeu a real dimensão do que está em jogo. Por isso, o ICL preparou algo totalmente exclusivo. Eu estou falando de um novo documentário original que o ICL, pela primeira vez, vai reconstruir de forma completa e muito didática essa engrenagem bilionária que envolve tanta gente poderosa. O Doc te apresenta uma linha do tempo detalhada, né, que revela como é que o esquema liderado por Daniel Vorcaro, como é que ele se expandiu, como é que ele atravessou fronteiras e se infiltrou nos mais altos níveis de poder. Estou falando do Congresso ao Poder Judiciário. Vamos dar uma olhadinha no recado que o Eduardo Moreira tem pra gente. Esquece tudo que te contaram sobre o Master. Ninguém ainda compreendeu qual foi o grande segredo desse golpe, que fez com que milhões de brasileiros perdessem muito dinheiro e que o golpe continuasse a ser dado durante tanto tempo
sem ter sido impedido. Você deve imaginar que, não, eu sei, ele comprou a influência ali de muita gente poderosa, mas não foi só isso. Tem uma coisa muito antes e que fez ele ser um golpe com uma genialidade maligna e inédito no mundo inteiro. E eu vou explicar para vocês no dia 31 de março, uma terça-feira, às 8 horas da noite, através de um documentário que traz pela primeira vez a explicação real de como foi dado esse golpe por Daniel Vorcaro. Se você quiser entender, até para nunca mais cair num golpe desse, um documentário que vai mudar a compreensão do país inteiro sobre o que aconteceu no escândalo Master. É isso, então a gente reforça, né, que o lançamento acontece na próxima terça-feira, dia 31 de março, às 8 horas da noite, tá bom? Será um evento super especial com Eduardo Moreira e também Débora Maganha. Mas você sabe que precisa garantir a sua vaga, então corre lá em icln2.com.br. icln2.com.br, rapidinho você se inscreve para esse doc, Rodrigo Viana, que apareceu aqui no estúdio, num passe de mágica. Num passe de mágica. Brotei do chão. Mas olha, este doc promete. Eu acho importante porque é um noticiário muito fragmentado, tem muita informação. Então você tem a parte do mercado financeiro, você tem as conexões políticas, você tem as conexões com o Banco Central, que até agora não foram bem estabelecidas. Governos estaduais. Governos estaduais. Então são muitas ramificações. É uma chance da gente ajudar a turma a montar o quebra-cabeça, né? Todas as peças. E também, o que levou o Master a crescer desse jeito? Acho que esse que é o grande truque. Como é que ele conseguiu, né? Assim, dar esse salto e virar um banco desse tamanho tão rápido, né? Eu acho que essa é uma grande riqueza do documentário. Vai trazer isso. Porque o Eduardo Moreira e a Débora conhecem muito de mercado financeiro, então sabe como funciona, sabe como foi montado esse esquema que parece até uma pirâmide, né? O papel dos outros bancos, tem muito banco aí que está caladinho, né? Vários, tem banco que vendeu o mesmo CDB. E está ali na moita, não fala com ninguém. Então, o papel fundamental do Roberto Campos Neto, É isso. que hoje está lá no Nubank, não é isso? No Nubank. O banco que é sócio da Rede Globo. Então, são papéis importantíssimos que não foram colocados ainda na roda. Você sabe que tem um amigo que veio até falar meio envergonhado, eu comprei uns CDBs aí desse Master, você acha que eu perdi meu dinheiro? Eu falei, eu tenho certeza. Mas é menos de 250 mil? Era. Eu falei, mas você comprou no Master? Não, foi no meu, eu tenho conta num outro banco e ofereceram. A gente tem no Master e não sabe. Não, o fundos multimercado, que qualquer um que usa XP, que usa... Isso. Vem o teu agente de conta, digamos assim, o teu gerente de conta oferecer fundo multimercado. Todos eles tinham esses fundos. E a turma às vezes não presta atenção, né? Põe aqui, não olha. 5 mil reais, 10 mil. Multimercado. Multimercado pode ser muita coisa. Pode ter tudo. Não tem o nome do que multimercado é. É isso. E principalmente, acho que para ressaltar, com toda a confusão que aconteceu numa grande emissora aqui, do Rio de Janeiro, mas que opera fortemente em São Paulo também, junto ao mercado financeiro, inclusive com ameaças de demissões hoje. Hoje está correndo forte. Cabeças rolando lá na Globo News. Na Globo News, também ajuda a organizar, porque foi um grande tema desses últimos, do final de semana, de sexta, sábado, domingo, segunda, foi o tal do PowerPoint que a Globo News armou lá no Estúdio I, e de alguma forma também o documentário vem para reorganizar de um jeito ético e correto quem é ligado a quem, no caso do Banco Master. Então, mais uma razão pela qual vale a pena ficar de olho aí nesse produto do ICL. Isso. Quer dizer que cabeças estão rolando na Globo News? Saiu hoje na coluna do Daniel Castro, que a informação de bastidor que já teriam tomado a decisão de demitir um produtor e uma editora, ou um editor e uma produtora, enfim, 2 profissionais que seriam os responsáveis por elaborar aquele PowerPoint. Agora, eu duvido que, com a gravidade, com os fatos envolvidos ali, que isso tenha vindo de um produtor e um editor, da base da redação, né? Isso passou por chefes. A própria apresentadora, eu ouvi relatos de terceiros, de que ela só teve acesso ao PowerPoint quando já estava no ar, que ela não... Podia ter corrigido no ar, né? É isso que eu acho. A pessoa com peso, ela não é um Cid Moreira, né, que está só lendo ali e acabou. Ela justamente é âncora para isso. Fala, gente, estou achando meio estranho esse quadro aqui, vamos tirar daqui a pouco para entender melhor? Ou vamos entender por que tem aqui só o símbolo de um partido e não tem o PL, não tem o União Brasil, não tem o PP... Se é pra botar o Roberto Campos Neto não está aí. E o Galípolo, aquilo foi a maior passação de pano da história, né? Ali, eu acho que o Roberto Campos Neto vai continuar fora do noticiário. Porque se é sócio de um banco que tem ligações com a casa, não tem razão para eles colocarem. Assim,
Eu conheço a história da Rede Globo no Brasil. Conhecendo a história, você sabe que para eles não tem problema nenhum de ética e não. E passar a realmente não dar o nome do Roberto Campos Neto, não há problema nenhum. Enquanto puder segurar, vai segurar. Só vamos trazer se assim, na CPI apareceu uma ligação do Roberto Campos Neto diretamente com o Vorcar, aí não tem como segurar. Mas enquanto eles puderem, hoje teve uma manchete em um site dizendo assim, Campos Neto foi enganado pelos subordinados dele? Sério? Foi enganado, Ele teria, coitado, tão ingênuo, Inocente. foi enganado pelos subordinados do Banco Central. E eu não quero nem me ater aos atuais jornalistas da casa, é mais a natureza, o espírito, a forma como a Rede Globo funcionou na história do Brasil. Aí eu vou lá no Proconsult, uma tentativa de fraude de uma eleição dos anos 80 no Rio de Janeiro. Eu pulo para a campanha das diretas, quando a Globo esconde um comício aqui em São Paulo, um comício gigantesco já, mostrou como fosse parte do aniversário da cidade de São Paulo. Eu vou na edição do debate de 89, Collor versus Lula. Então, é um histórico. Eu vou no golpe contra Dilma, um noticiário assim, podre. Então, eu vou naquele duto saindo todo dia para tornar, para banir da cena política brasileira Lula e o PT. Sim. Então, é um histórico, não é um jornalista, um editor, um estagiário de hoje. É a história dessa TV, que surge com a ditadura e continua com esse serviço. É isso. Pois é. Vamos voltar a falar sobre a notícia do dia, gente, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro cumpriu cerca de 1,2% da pena na cadeia. Foi isso mesmo que você ouviu, 1,2%, tá? Em setembro do ano passado, a primeira turma do Supremo, ela decidiu condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado. Mas o ex-presidente só começou a cumprir a pena em 25 de novembro de 2025, após o fim do processo penal. Ao todo, Bolsonaro ficou preso após o início do cumprimento da pena 119 dias, algo em torno de 4 meses. Apenas. Antes mesmo do início oficial do cumprimento da pena, o Bolsonaro já estava preso na Superintendência da Polícia Federal, onde foi mantido preso até ser transferido para Papudinha em janeiro desse ano. Em 22 de novembro, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, ele autorizou a prisão preventiva ao considerar alto risco de fuga e por Bolsonaro ter violado a tornozeleira eletrônica. Eu estou relembrando aqui porque é importante a gente acompanhar essa história. Só que antes disso, o ex-presidente estava preso preventivamente, onde cumpria a prisão domiciliar, após ter desobedecido medidas impostas por Moraes, que acabou convertida em preventiva. Em 4 de agosto de 2025, Moraes então determinou a prisão domiciliar, proibiu visitas e também mandou apreender celulares na casa do ex-presidente. Na decisão, o ministro afirmou que Bolsonaro utilizou as redes sociais de aliados para divulgar mensagens com claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal e apoio ostensivo à intervenção estrangeira no Poder Judiciário brasileiro. Lembrando que o presidente Lula ficou condenado, foi condenado, na verdade, a 12 anos e 1 mês de prisão e ficou preso por 580 dias. Ou seja, ele cumpriu 13% da pena. No sistema penitenciário brasileiro, apenas 0,6% dos presos em regime fechado cumprem pena em casa após a condenação, como é o caso do Bolsonaro. Então, estou falando aqui de 0,6%. É a exceção da exceção da exceção. O Lula cumpriu 13% da pena, você disse, 13% da pena. O Bolsonaro tem que cumprir pelo menos 22%, para ficar justo. Né? 22%. Poxa vida. 22%. Cada um com o seu número, né? Isso aí. Né? 17, depois 22. 17% chega a 22%. 1,2% é muito. Mas isso também tem a ver, desculpa, Roberto, mas isso também tem a ver com o que a gente estava falando antes, quer dizer, é impossível que as pessoas não comparem. Quer dizer, não é jornalisticamente relevante comparação, certo? Mas é impossível que as pessoas não comparem. Lula ficou preso 580 dias num processo que foi anulado porque havia conluio entre juiz e promotor, 13% da pena, não pôde ver o irmão que faleceu. O neto ele foi, mas numa condição absolutamente bizarra. Eu estava nesse velório, foi uma coisa assim só faltava baixar um helicóptero da polícia apontando fuzil para as pessoas que estavam nesse velório, foi uma coisa completamente esdrúxula, por um crime que ele não cometeu.
Então, quer dizer, é um negócio tão bizarro que o Bolsonaro... e não estou falando da decisão dele passar 90 dias. Estou falando da hipótese dele não voltar dos 90 dias. Tem que voltar da prisão para o regime fechado. Porque aí seria um escárnio, seja pela relação entre o cumprimento de prisão fechada com o tamanho da pena, que é de 27 anos, seja em relação ao tempo que o processo levou, 6 meses de julgamento, o cara ficar 3 meses preso, seja pela gravidade do crime. Golpe de Estado, provado e reprovado e comprovado. Então, assim, de fato, seria um gesto de fraqueza que eu não vi o Alexandre de Moraes demonstrar em nenhum momento nesses últimos 2 anos. Então, seria um gesto de fraqueza realmente extraordinário se ele não voltar depois dos 90 dias. Pois é. Vou chamar um advogado para conversar com a gente agora, doutor Valber Agra. Seja muito bem-vindo ao ICL Notícias, segunda edição. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Roberta. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Chico. Boa noite, Juliana. É um prazer imenso. Doutor Agra, a gente começa querendo entender um detalhe importante da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Em entrevista à Globo News, o Flávio Bolsonaro disse o seguinte, olha, abre aspas, é uma decisão exótica porque traz mais uma inovação, uma prisão domiciliar humanitária provisória. Isso não existe na legislação e é um pouco contraditório. Fecha aspas. Eu pergunto para o senhor, esse prazo de 90 dias de prisão domiciliar determinado por Moraes, ele é comum? O senhor vê algum fato exótico aqui, né, dessa decisão, doutor Agra? Vejo 2 coisas exóticas, inclusive. Primeiro, eu não sabia que Flávio era jurisconsulto. E depois eu não sabia que alguém que faz aquela dancinha tem alguma razoabilidade em algum comentário jurídico. Também não sabia. São 2 coisas que me causam surpresa. Porque, veja, vocês sabem, eu já falei aqui, eu tenho um certo comportamento e uma certa atitude diferente de alguns de vocês. Estava prestando bem atenção no que vocês estavam falando e posso dizer que mesmo sendo um advogado combativo, estou até com medo. Mas medo por quê? Esse prazo de 90 dias do ministro Alexandre, ele foi salomônico. Bolsonaro está com broncopneumonia, comprovado. Houve uma perícia 2, 3 meses atrás que disse, não, ele poderia cumprir a pena sem nenhum problema de saúde na cadeia. Mesmo na Papudinha, ele tinha um mecanismo que ele poderia ser atendido a qualquer momento por uma emergência médica. Mas não se sabe por que ele pegou uma broncopneumonia. Pegou uma broncopneumonia e chegou a passar na UTI, hoje é dia 25, chegou a passar 12 dias na UTI. Isso comprovado. O que é que o ministro fez? Ele, a partir da saída, ele tem 90 dias para se recuperar. Em se recuperando, provavelmente ele deve fazer uma outra perícia. Se as condições de saúde dele forem estáveis, não houver nenhum risco de vida, não terá nenhum problema, penso eu, o ministro, em colocá-lo novamente na cadeia. Agora, discordo de algumas coisas. Por exemplo, mesmo a prisão domiciliar, sei que não é para grande parte da sociedade, mas é um erro da sociedade, é um processo anticivilizacional pensar que apenas a cadeia é sanção. Ele vai ficar na domiciliar com tornozeleira, sem poder fazer reunião, a não ser que seja receber visita, a não ser com autorização, sem poder usar mídia social, sem poder usar telefone, e se ele descumprir, volta-se à cadeia novamente. A grande questão é, a pena tem um caráter de prevenção, simbolicamente, nós atuamos bem ao impedir um golpe de Estado, concorda aí com o Juliano, um golpe de Estado nítido e sistêmico. A questão dos punhais a verde e amarelo do Chico seria uma ignomínia, mas eu vou tratar uma ignomínia com outra ignomínia? Para a ignomínia, a racionalidade. Para a ignomínia, a lei. E essa lei deve ser para todos, seja para Bolsonaro, seja para aquele que está roubando um pão porque está com fome, se configurando furto famélico. Então, acho que se Bolsonaro sofresse qualquer tipo de dano mais grave à sua saúde na cadeia, seria um dano irreparável para essa eleição. Nós não prestamos atenção nisso. Seria um dano muito maior do que esse que nós estamos discutindo. E a pauta deveria ser essa? Ou, por exemplo, nós abolirmos a jornada 6x1?
que é de muito mais interesse de toda a população. Então, veja, nós temos aí uma pauta e nós temos também, como jornalistas e advogados, como professor, de ter pautas civilizacionais. A pena de prisão, a pena em regime fechado, já deixou de ser mainstream em sistemas punitivos europeus e até de países outros, como países da Ásia e países da África. Apenas países que têm ditadura muito nítida ainda insistem nessa, porque há um custo excessivo ao Estado e a prevenção é, obviamente, muito menor. Desculpem meu posicionamento em contrário. Muito bom, muito bom. A gente adora um debate, doutor Agra. Não, e a ponderação. Isso é que é bom, doutor. Não, eu achei interessante isso dele dizer que você liberando, tirando essa pressão do Bolsonaro, tá à beira da morte e tal, põe ele em casa. Aí o Brasil pode debater outros assuntos. Mas, assim, passada a eleição, quem sabe, a gente vai ter uma certa normalidade no Brasil e vai poder se debruçar sobre esse caso do Bolsonaro sem essa agitação toda que está vindo no ano eleitoral, né? Então isso pode ser revisto também um pouco mais para frente. Agora, doutor Valber Agra, só voltando para... Você me permite só um apontamento muito rápido? Sim, claro. Essa forma parcelada, que nós chamamos em direito cum grano salis, que foi em etapas, fez com que Bolsonaro hoje deixasse de ser referência até mesmo para a direita. Nós não vimos na sua prisão mobilizações no país. Nós não vemos hoje alguém, mesmo nas raias da direita, como eu vi hoje no noticiário, que essas pessoas tenham Bolsonaro como diretriz. Então, isso é muito mais importante para um processo nosso de discussão democrático do que uma vindita que se parece até mesmo com uma vindita privada de alguns. Sim. Mas o que a Roberta tinha levantado na primeira pergunta, e até o senhor falou que enfim, tinha várias observações para fazer, como é que era mesmo? Se é comum isso. Se é comum essa prisão domiciliar de 90 dias. Sim, porque o Flávio Bolsonaro está dizendo que é exótica. Você tem uma prisão domiciliar que é provisória, que é de 90 dias. Ele tá dizendo, no fundo, o que o Flávio está dizendo ou é humanitário ele queria permanente. Ali ele manifestou um pouco do desejo, né? Desejo filial ali. De queria que o pai fosse pro resto da vida. Isso. Segundo Lacan, o desejo pode ser sempre um objeto não encontrado. Haja visto que é objeto A. Mas vamos deixar Lacan de lado, vamos pensar na sentença. Por que 90 dias? Porque só saiu do regime fechado, está em prisão domiciliar, cumprindo o regime fechado, mas com extensão, por causa do estado de saúde dele. Depois desses 90 dias, contados a partir da saída do internamento hospitalar, ele tiver plenas condições de cumprir o regime na Papudinha, ele deve voltar para lá. Daí essa condição, que é uma condição suspensiva. Então, isso é exótico? Muito pelo contrário, atende o fator teleológico do cumprimento da lei. O que é isto? Ele fez um crime muito grave, todos nós sabemos, e deve pagar por ele, desde que em condições humanitariamente digna. Valber, mas a maioria dos presos não tem essa condição. Verdade. Cabe a nós também lutarmos por isso. A cadeia hoje não é um dejeto de seres humanos. Ela não serve para isso, para ser uma pós-graduação de crime. A cadeia tem uma finalidade muito clara, de ressocialização. E isso deve ser pauta nossa para também todos os presos. Aí mostra um dos graves viés da sociedade brasileira, que é o quê? Para mim, eu já discuto isso muito na faculdade, né? E sou de faculdade federal, então vejo o nível do debate. Eu acho que a grande mácula da nossa sociedade, a maior, e temos várias, é essa clivagem social. Essa clivagem social nos mata. Com certeza. Perfeito. Não, outro dado que eu acho que conta muito na população em relação ao Bolsonaro é porque trata-se assim de ele e toda a família são muito punitivistas, são muito da linha bandido bom é bandido morto, tem que apodrecer na cadeia. Talvez isso contamine até mesmo nós, sim, que não somos dessa linha, a nessa hora cobrar, né?
a cobrar que o sistema judiciário, o carcerário, seja também muito duro com essa família, né, doutor Valber Agra? Talvez isso nos contamine na hora dessa cobrança. Mas eu quero jogar uma situação hipotética para a gente pensar. Se alguém tem na família um idoso nessas mesmas condições, pode usar esse cenário jurídico para reivindicar a saída também, o benefício para o seu parente que está no cárcere? A lei deve ser para todos. Para todos. O regime domiciliar, ele é feito justamente isso, para dar uma condição humana. Aí você vai dizer, mas Valber, esse exemplo é pululante no sistema judiciário? Não. Por quê? Porque o sistema judiciário acha que bandido bom é bandido morto, o próprio sistema judiciário. Por enquanto que bandido bom não é bandido morto, é bandido sem bem. É bandido sem bem. Quando nós fazemos a maior parte das delações, nós não deixamos o bandido um hipossuficiente econômico. Ele sempre faz a delação e o que vai mitigar a sua delação é quanto é que o furto do roubo eu vou permanecer. Então, a questão, se nós virássemos esse prisma dizendo, bandido, aquele que pega em arma contra o Estado, sim, deve ter toda a rigidez do Estado, toda ela. Mas naqueles crimes financeiros, naqueles crimes outros, onde não precisa ser de grande monta, mas que há uma repercussão financeira, bandido bom é bandido sem bem. Isso seria a maior estratégia para que nós pudéssemos dizer que literalmente o crime não compensa. Mas se o cara fica 2, 3 anos e fica com todo esse bem, veja, porque por exemplo, o careca do INSS não pensa, ou pelo menos a imprensa não noticiou, de fazer uma delação. Muito bom. Professor Agra, vamos aqui explorar o que eu acho que está na cabeça e no coração de boa parte da nossa audiência. Estamos de acordo de que, uma vez comprovada a fragilidade da condição de saúde do Bolsonaro, passar 90 dias em casa não é o fim do mundo, não é impunidade, não é jeitinho. Então, estou de acordo com o senhor dessa perspectiva. E se depois dos 90 dias, porque eu acho que é isso que aflige boa parte da nossa audiência e de nós aqui que acompanhamos muito de perto esse processo de julgamento e que está nos temores do meu querido Chico Sá, que na enquete está votando, achando que o Bolsonaro não vota para o regime fechado, e se depois dos 90 dias o ministro Alexandre de Moraes decide, Bolsonaro se comportou, não entrou na internet, não gravou live, não fez chamadas telefônicas. Não meteu a solda. Não meteu a solda na tornozeleira, se comportou. Ficou 90 dias como um bom menino, um bom garoto. E depois desses 90 dias, o ministro Alexandre de Moraes resolve converter ou comutar, não sei qual seria o termo adequado, a prisão em regime fechado para a prisão domiciliar, mesmo com o Bolsonaro recuperado da sua broncopneumonia, que ele não imita, né? Pessoa perdendo o ar, ele deve estar aí, né, quietinho em casa, se recuperando, e sem ter cumprido um sexto da pena. Essa decisão lhe pareceria razoável ainda assim? Vamos lá. Primeiro, eu não acredito em bom comportamento de Bolsonaro. Nem eu. Sim, você está sendo muito condescendente com o Bolsonaro. Eu estou votando na enquete que ele vai voltar a ser preso exatamente porque não vai se comportar. Seria, se o ministro fizesse isso, uma grande contradição. Muito bem. Veja que há 3 meses atrás ele fez uma perícia. Eu duvido que ele vá liberar Bolsonaro sem uma perícia. Aí sim, se a perícia disser que ele realmente precisa dessas condições, mas se isso acontecer, se vocês me convidarem, eu vou aqui, obviamente, pedir desculpas aos senhores, dizer que eu não sou mais um dissonante, um desafinado, e fazer coro e bater palmas, como sempre bato para os senhores. Perfeito. Tá certo, doutor Valber Agra. Obrigada, viu? Foi muito importante essas reflexões, né? Porque, de fato, Chico, muito bom. Contamina, porque desperta algo muito profundo e ruim em nós também. Sim. Mas o doutor Valber Agra consegue trazer... Faz muito sentido. Bota a bola no chão. Análise técnica até com certo bom humor, é coisa rara aqui nesses tempos. O Brasil já foi assim, né, gente? O país mais bem-humorado, né? Que coisa, né? A gente podia voltar a ser assim, tenho saudades. Mas, enfim.
É porque hoje eu estou em Brasília e vou sair daqui e vou ver uma decisão do TSE e espero que o princípio da legalidade possa imperar também em estados maiores. Então eu estou muito animado hoje. Daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho, saio daqui correndo. Correndo lá, é o Cláudio Castro, né? Vamos aguardar. Muito bem. Muito Só para explicar bom. que Um abraço a todos. Um abração. o doutor Agra não é o advogado do Cláudio Castro. Não, mas o doutor Agra é o homem que leva o Bolsonaro a se tornar Inelegível. justamente inelegível. O TSE. Então, é essa personalidade que estava falando com a gente. Exatamente. É isso aí. Um cravo pro doutor Valber. Ele merece aqui. O homem de Campina Grande, mas estudado no Recife. Muito bom. Olha só, gente, hoje é terça-feira, dia de Precisamos Conversar. E Juliana Baroni, Açucena, Márcia Tiburi e Sara Zara te esperam para um debate provocador e necessário. Elas vão falar sobre o avanço histórico de Erika Hilton na política brasileira e a reação violentíssima, né, que tenta deslegitimar identidades e silenciar conquistas. Vão falar também sobre a expansão da cultura Red Pill e elas também vão conversar sobre a naturalização do feminicídio. Falam também sobre a impunidade e a urgência de enfrentar a misoginia como estrutura da nossa sociedade. Não perca, é hoje, às 19h, coladinho no N2. E a Juliana Baroni tem um recado para você. Oi, pessoal do N2, boa noite. Hoje no Precisamos Conversar vamos falar de mais um caso de violência contra a mulher que não para de acontecer. Vamos falar sobre o documentário Por Dentro da Machosfera e sobre ela, Erika Hilton. Não perca, daqui a pouquinho. É isso, e para você receber o link da transmissão, sempre com um novo programa que for ao ar, entre no grupo de Zap do Precisamos Conversar, icl.com.br/Precisamos Conversar. Esse é o grupo das meninas, tá bom? Logo depois do N2, dá tempo de tomar uma água, acompanhar esse debate importante. Quem chega agora para conversar com a gente é o nosso colega Luiz Costa Pinto. Oi, Lula, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, essa bancada ampliada. Antes da gente começar a conversa, eu só quero começar, Chico, fazendo uma referência ao Valber Agra, da família Agra, né, de uma longa tradição no judiciário da Paraíba, com formação na Universidade Federal de Pernambuco, na Faculdade de Direito do Recife, e família citada na obra de Augusto dos Anjos, pela Casa Agra, né? Exatamente. Obra que todos declamamos, poemas que todos declamamos em noites boêmias no cemitério, né? O poema inevitável, que é aquele que fala assim, Recife, Ponte Buarque de Macedo, eu indo em direção à casa do Agra, olhava a minha sombra magra e tinha medo. Olha só. E foi de improviso aqui, hein? Olha os dois aqui, ó. Foi de improviso, mas estava decorado em longas noites de poemia. Né? Voltou, né? O bom é que tá mantido aqui, que eu achei que tinha ido. Foi nada? Parabéns, gostei. Muito bom. E hoje não é nem sexta-feira, hein? Não, nem dia do sarau. Vamos voltar a falar, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque a gente vai apresentar agora duas narrativas que surgem nas redes sobre a concessão da prisão domiciliar para o ex-presidente. Do lado da direita, gente, que sempre foi muito punitivista no Brasil, e a gente sabe, surge o argumento de que a mudança de regime é necessária e deveria ter acontecido mais cedo. Vamos ver o que disse Carlos Bolsonaro. Olha um pôster dele no Twitter. É óbvio que fico extremamente aliviado em finalmente ver meu pai em casa, podendo ser cuidado de forma mais adequada, aumentando sua possibilidade de sobreviver frente a tantas comorbidades médicas expostas ao longo de meses. Mas isso não pode ser tratado como justiça e nem celebrado como tal, frente a um processo repleto de ilegalidades expostas pela própria imprensa. A gente tem aqui também um trecho do post do Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL na Câmara. Disse Sóstenes: o que estamos vivendo é, acima de tudo, uma questão de justiça e de humanidade. Uma medida que já deveria ter sido adotada há muito tempo. Lamentamos profundamente que tenha sido necessário chegar a esse nível de sofrimento para que a prisão domiciliar fosse finalmente concedida. Eu vou trazer o post do deputado Lindbergh Farias, Lula, já passo para você, tá? Porque ele ressaltou que Jair Bolsonaro faz parte de um grupo de privilegiados entre os presos brasileiros.
Olha o post do Lindbergh. Enquanto isso, milhares de presos idosos e doentes seguem amontoados em celas superlotadas, sem assistência adequada, sem comoção pública e sem a mesma velocidade de resposta judicial. A família Bolsonaro sempre defendeu crueldade penal para os de baixo, sempre estimulou a lógica de que preso pobre tende a apodrecer na cadeia e agora faz um verdadeiro carnaval quando a pena alcança um dos seus. Agora eu passo para você, Lula, porque temos aí duas narrativas e, logicamente, um uso político, né, dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Isso, Roberta, eu tenho uma opinião contracíclica em relação a muita coisa que eu ouvi hoje, sobretudo do campo da esquerda, e a esse post do Lindbergh. Eu acho que o Bolsonaro se tornaria um problema para a esquerda brasileira, um problema para a sociedade civil brasileira, para o Estado e para o Supremo Tribunal Federal, se ele evoluir, né, negativamente na sua condição médica durante a campanha eleitoral. E se isso acontecesse dentro da papudinha. Eu acho que a decisão do ministro Alexandre de Moraes, com as condicionantes de que não pode ter Wi-Fi, não pode ter sequer gravação por terceiros com o ex-presidente apenado Jair Bolsonaro, que ele não pode usar telefone celular, nenhum tipo de comunicação externa, que não pode receber visitas, né? Eu acho que é muito prudente essa decisão para uma reavaliação futura, porque eu fico imaginando aqui, prospectivamente, o que seria uma piora, um agravamento de um quadro de saúde do Jair Bolsonaro durante a campanha, na papudinha, e seria, então, um corpo colocado no colo do ministro Alexandre de Moraes no plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que, nesse momento, dadas as condições políticas, é uma decisão que guarda uma certa prudência nesse momento. Foi o que foi a posição da Juliana Dalpiva também mais cedo aqui, né? Eu assistia a Juliana também entrando ao vivo e foi exatamente essa mesma posição. Agora, Lula, você acha que o Bolsonaro indo para a cadeia, na verdade indo para casa, né? Para a prisão domiciliar, ele vai sossegar um pouco? Quer dizer, o país vai poder discutir outras questões com o Bolsonaro meio esquecido, cumprindo pena, como tantos e tantos brasileiros que estão nessa condição, e a campanha eleitoral tem uma dinâmica que não é tão focada no Jair Bolsonaro, ou ele vai tentar o tempo todo puxar para si, né? Dar um jeito de puxar para ele a pauta, né? Que é o que ele tem feito muitas vezes. A quantidade, o Alexandre de Moraes até colocou no relatório, a quantidade de vezes que ele procurou os médicos em 2 meses é um negócio absurdo. Mas ele na papudinha, esse tema podia contaminar a eleição, podia contaminar mais, né? De forma a comprometer até a democracia, ser uma disputa em torno de um cadáver ou de um doente, sei lá. Eu gostei da maneira sutil que o Lula falou, se a situação dele evoluir negativamente. A gente sabe do que o Lula está falando, mas ele foi muito educado. Evoluir no sentido de um falecimento, seria isso, né? Exatamente, né? Mas eu não usei essas palavras. Não, as palavras são eu. suas. Desculpe. Não, estou brincando. Mas é o seguinte, Chico, Rodrigo, o que eu acho é que o Bolsonaro em casa vai ser um problema para a Michele, né? E para o Flávio, né? Graças a Deus, porque Flávio Bolsonaro e Michele Bolsonaro não se toleram. Não se toleram. A situação de momento do enteado da Michele e da madrasta do Flávio Bolsonaro é de inconvivência brutal, né? Então, como o Flávio Bolsonaro está catalogado, classificado como um dos advogados sem nenhum saber jurídico, o Valber Agra deixou claro aqui que ele não tem saber jurídico algum, né? Mas ele é um dos advogados do pai, né? Ele pode visitá-lo a hora que quiser. Mas a Michele Bolsonaro, que é a dona da casa
e que é a curadora do apenado enfermo, né, ela terá que liberar a entrada dele em casa. E outra, ele terá que ser revistado todas as vezes que for à casa dela. Ele é um candidato à presidência da República. De que maneira ele vai se submeter a isso e submeter também a agenda de candidato dele à agenda de candidata ao Senado da Michele Bolsonaro. Então, eu acho que o Bolsonaro será, a curto prazo, um problema para a própria família, né, cumprindo esse regime domiciliar. Lula, boa noite. Não podemos subestimar também a capacidade do Bolsonaro de dar trabalho para Alexandre de Moraes, porque no período que ele teve na prisão domiciliar, é meter solda na tornozeleira, é gravar vídeo que não podia gravar, ele também dá muito trabalho para o juiz do caso aí. Mas o que eu queria te perguntar era outra coisa, se você acha, porque de fato alguém mencionou aqui mais cedo, a própria Heloísa e acho que a Juliana Dalpiva, de que não houve comoção com a prisão do Bolsonaro, né? Havia uma ameaça de que haveria uma grande comoção, essa comoção não existiu. E o país hoje está debatendo outros temas que também são temas negativos, que também são pautas negativas, escândalo no Master, INSS, transformar Comando Vermelho e PCC em organizações terroristas, aumento nos preços de combustíveis. Ou seja, a agenda do país não é uma agenda que nos leva ao otimismo, mas não é sobre Bolsonaro que está se falando, né? Você acha que, com toda a tua experiência como jornalista, né, e como alguém que mede a temperatura do debate público, você acha que Bolsonaro na prisão domiciliar pode ser mais assunto ou menos assunto do que era na prisão fechada? Boa. Eu acho, Juliano, que o Bolsonaro na domiciliar, ele traz o Flávio Bolsonaro para obrigatoriamente defender o indefensável, dados e tragédias, né, como a pandemia do governo Bolsonaro, misturando com esse debate de campanha hoje, primeiro porque o Bolsonaro vai querer que ele coloque isso na campanha, vai cobrar isso dele na relação. E o Flávio Bolsonaro, tendo que sempre, agora no regime domiciliar, até para criar essa persona de candidato em campanha, ele terá que ter uma rotina de visitas ao pai em casa, porque senão ele é um filho degenerado e assim parecerá. Se ele não tiver essa rotina de visitas, ele será cobrado na base dele, na base mais reacionária, na base mais da família cristã, né, que ele tanto prega, por esse tipo de rotina. E aí ele será cobrado a ter opinião sobre fatos concretos, que é algo, Juliano, que o Bolsonaro não foi exposto a isso em 2018. Eu vejo aí uma grande diferença dessa campanha de 2026 para 2018, com um outro Bolsonaro como candidato a presidente. O Flávio Bolsonaro terá que ser exposto à luz do sol para dizer quais são as suas ideias, qual é o seu projeto de país, e é nesse momento que eu aposto nisso, que ele vai se enrolar e tropeçar. E é por causa disso que eu acho, inclusive, que o Caiado como candidato a essa terceira via gasosa, né, que existe, ele é sim um problema maior para o Flávio Bolsonaro do que seria o Ratinho Júnior ou do que hipoteticamente seria o Eduardo Leite, porque ele vai cobrar o Bolsonaro nas teses da direita, da extrema-direita, e o Bolsonaro não tem muito como sair, o Flávio Bolsonaro, né? O Flávio Bolsonaro não tem muito como sair desse cercadinho, porque ele não tem preparo, nem qualidade, não tem nada. O Flávio Bolsonaro é um personagem tosco da política,
começando a ser vendido agora como alguém que tem dimensão para estar nesse cenário. Roberto, acho que você quer trazer a tua... Porque o Lula acabou tocando no assunto da candidatura, carona, né? Aproveitar que você falou do Caiado, porque tem uma apuração sua, inclusive, né, Lula, que o presidente do PSB, o Gilberto Kassab, ele articula a possibilidade de uma coligação PSD-Federação UP, que é formada por União Brasil e progressistas, numa chapa de Ronaldo Caiado com Tereza Cristina. Roberta, você me permite, falando dessa apuração do Lula, porque alguns analistas mais à direita hoje tentaram vender essa ideia, não, o Ratinho desistiu e isso é bom para o bolsonarismo. Eu não sei se eu concordo com essa tese, que estava ali em vários artigos e tal. Eu vou mais por essa linha aí que o Lula tá trazendo agora, né? O Caiado em campo, ele tira voto no primeiro turno de um eleitorado de direita mesmo. Sim. E o Ratinho, pelo perfil, Bloquearia o de centro. Poderia bloquear o de centro-direita. Poderia bloquear um voto de centro que agora pode ir para o Lula. Especialmente um voto moderado dos setores de baixa renda e tal, que Ratinho, pai, né, esse nome da comunicação. Faz todo sentido. Mas eu queria ouvir o Lula sobre isso, já que a apuração é dele também, dessa chapa que o Kassab estaria trazendo. Nesse momento, o plano A do Kassab é Caiado mesmo, não é o Eduardo Leite, é isso, Lula? Nesse momento, o plano A do Kassab é o Caiado. Ele está tentando, inclusive, antecipar a definição para talvez amanhã ou depois. Ele deu prazo até sábado, né, para essa definição. O Caiado passou o dia em São Paulo, acho que ainda está lá em São Paulo, negociando. O Kassab filiou hoje a Silvia Abravanel, filha do Silvio Santos, que vai ser candidata a deputada federal por São Paulo, e que já vai sair como uma pré-candidata à prefeitura pelo PSD em 2028, mas então o Caiado sentou praça lá. Ontem, quando soube da saída de cena do Ratinho Júnior, o Kassab deu 5 telefonemas para o Ciro Nogueira, para o Rueda, para saber se eles topavam eventualmente uma coligação. Não ouviu nem negativas, nem firmeza de positividade. Com o Ciro Nogueira, ele prolongou a conversa porque ele falou da senadora Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura do governo Bolsonaro. Ele conversou com a Tereza Cristina também para dizer que estava pensando no nome dela, né? Ele, inclusive, evoluiu na conversa com o Ciro Nogueira e disse que poderia ser uma coligação PSD-PP, desde que a Federação União Progressista não fosse sacramentada no TSE, que ainda não foi, e terá de ser até o dia 3 de abril, né, até a quinta-feira, até a sexta-feira da Semana Santa, que é o prazo fatal, né, para a federação ser sacramentada. Então, o Kassab está muito firme nesse propósito de rapidamente identificar a viabilidade política dessa aliança. E eu acho, particularmente, que uma chapa centro-oeste, Caiado, Tereza Cristina, é uma chapa do agronegócio, mas é uma chapa que traz um projeto da direita conservadora brasileira que é diferente dessa maluquice estapafúrdia extremista do bolsonarismo. E eu acho que ela cinde o bolsonarismo por dentro, porque passa a ser absolutamente injustificável para a Faria Lima, para o empresariado brasileiro, para a elite tradicional do país, seguir apoiando uma candidatura de um parvo, como é o Flávio Bolsonaro. Então eles passariam a ter em cena o nome de alguém que é um personagem dessa direita clássica brasileira e que se submeteu às regras democráticas. Vejam bem, o Caiado surge na política brasileira durante a Constituinte, como um líder de lobby, né, de lobby ruralista. Depois ele disputa a presidência da República, tem 0,7%, 0,8% dos votos.
fica em nono, décimo lugar, né? Naquela disputa. Mas depois vira deputado, disputa o governo de Goiás, perde, fica sem mandato 4 anos, volta como deputado, exerce 6 mandatos como deputado, depois se elege senador, depois se elege governador, né? Perde nesse intervalo, ele perde eleições de pessoas que ele apoia para o governo de Goiás. Então, ele tem uma trajetória por dentro da política, né? Eu acho que isso faz uma diferença muito grande, porque aí você vai ter o presidente Lula, né, em campanha contra um outro projeto que está dentro do sistema e que não permite, né, que uma figura pérfida como Flávio Bolsonaro se crie nessa cena. Por isso que eu acho que ele é um problema para o Flávio Bolsonaro. Agora, Chico, eu fico pensando, né? Porque o Flávio tem se vendido como um moderado, né? Entrando o Caiado, né, nessa disputa eleitoral, assim, que também vai tentar ocupar esse espaço do moderado, obrigatoriamente ele vai ter que ir mais para a direita, né? Assim, nessa colocação. Hoje, Roberto, ótima pergunta. Eu vi muitos comentários de analistas aí da CNN, do mercado aí da grande mídia, achando que a entrada do Ronaldo Caiado no jogo, ali, o homem do cavalo branco, o homem da UDR, daria ao Flávio Bolsonaro um ar de mais leve, de mais ao centro. Eu não acho que não, assim. Eu creio que o Ronaldo Caiado pode fazer, sim, um estrago na candidatura dele, exatamente na linha do que espera o eleitorado do Bolsonaro, que é uma candidatura muito de direita, muito forte, muito no molde mais conservador. O Ronaldo Caiado parece um conservador mais autêntico do que o Flávio Bolsonaro. Então, pode ser que tomara esse estrago que o Lula prevê. Pois é. Luiz Costa Pinto, muito obrigada, viu, por participar conosco nessa noite aqui no N2. Um beijo para você e até breve. Obrigado a você. Valeu. Obrigado, Roberta, Chico, Juliano, Rodrigo. Até logo. Boa noite, querido. Um abraço. Quer saber o resultado da nossa enquete? A pergunta era a seguinte, olha como o pessoal está dividido. Após 90 dias, você acredita que o Bolsonaro volta para a Papudinha? No nosso site, o ICL Notícias, o site, na verdade, na página do Instituto Conhecimento Liberta, 42% das pessoas dizem que não. Não volta. Que ele não volta. Mas aí você vai para o ICL Notícias e 41% dizem que sim. Tá ali pau a pau. Que ele volta para a Papudinha. Tá equilibrado, o jogo. Olha, no @Eduardo Moreira, 42% acham que não também. Mas aí eu tenho no @César Calejon, que diz que 48% dizem que sim. Olha só. Olha só. No do Leandro Demore, 44% diz que não. Eu quero que só volte depois da eleição. Isso. Porque eu acho que vai criar-se uma cena também favorável ao Flávio Bolsonaro, a volta dele à prisão daqui a 90 dias. E no meio da campanha, quando a campanha começa a pegar fogo, aquela imagem do coitado sendo levado de novo para... É uma imagem que não é boa para a campanha. Então, tranca esse bicho em casa aí e solta depois que acabar a eleição. Sem solda, sem ferro de solda. Ele solta para Papudinha depois que acabar a eleição. É isso. Olha, já passo para você, Ju, só vou agradecer a nossa audiência em nome de Luciene Luca, Astrid Lima, Anne Portela, Marquinhos Olívio e também Adriano Lima. Falei esses nomes, mas obviamente que eu agradeço toda a nossa comunidade que está sempre aqui com a gente, ó, né? Todos os firme, dias aqui forte. no Urgente, aqui no N2. É isso aí, Robson. As discussões nessa mesa, né, Juliano? É isso, eu queria agradecer essa audiência, agradecer você, Roberta, Chico, Rodrigo, a Gabi que não está aqui, mas principalmente toda a equipe do ICL que me acolheram aqui nesses últimos 10 meses de ICL Notícias como analista da política, mas eu me despeço, espero que temporariamente, do ICL, porque amanhã volto a assumir uma tarefa como dirigente partidário, assumo amanhã a presidência nacional da Federação PSOL Rede,
para ajudar nas articulações da unidade das esquerdas, para ajudar nas conversas, para fortalecer o palanque do presidente Lula, para fortalecer o palanque do Haddad aqui em São Paulo. E claro que isso não casa com a política editorial do ICL. Ninguém pediu para eu sair, foi uma decisão consciente de preservar aqui a integridade jornalística da nossa equipe, do Rodrigo, da Roberta, do Chico, de todo mundo que faz jornalismo de verdade. É jornalismo posicionado, mas é jornalismo de verdade. Não cabe um dirigente partidário ocupar a bancada do ICL. Continuo como fonte, continuo como parte do noticiário do ICL sempre que necessário, mas não mais como analista político, pelo menos pelos próximos meses, e agradeço imensamente a vocês, meus colegas, e a toda a nossa audiência de série. Ô, professor, vamos perder muito, mas a democracia brasileira pulsa com esse nome. É um até logo e boa sorte. Boa sorte, obrigado. Tarefas futuras. Beijo pra você, foi um prazer. E quem quiser seguir acompanhando o nosso trabalho, obviamente, é só sair aqui agora, quando acabar, e entrar lá no Juliano Pessoal, no Instagram. Aliás, ajuda a minha rede a dar uma subidinha. Boa! Mas aí parte dos nossos 15, 20 mil pessoas que estão ao vivo aqui. Antes de continuar na programação do ICL, vai lá e dá seguir o Juliano Pessoal para acompanhar o nosso trabalho. Rapidinho, muito bom. Agora Precisamos Conversar e as meninas já estão batendo na nossa porta. Beijo pra vocês. Toque. Valeu. Boa sorte, Ju. Valeu, Obrigado, Juliano. Boa pessoal. sorte, valeu. No ICL, o conhecimento transforma realidades. São mais de 300 cursos com alguns dos maiores nomes do Brasil, em economia, política, filosofia, história, finanças pessoais, autoconhecimento e muito mais. Aqui, cada aluno faz parte de um projeto único, 100% independente e financiado pelos próprios estudantes. É graças a quem se torna aluno que o ICL existe e o jornalismo livre chega até você. Se inscreva agora em icl.com.br e torne-se aluno. Estude, apoie e faça parte da revolução do conhecimento.